Fala aí galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio falando. No vídeo de hoje, após algum tempo aí sem postar, quero trazer uma coisa que tem eu recebo bastante comentário de algumas pessoas pedindo para eu falar sobre esse assunto aqui. Então eu resolvi fazer um vídeo hoje mostrando como que a gente faz, como que você faz para você aprender pelo menos, digamos assim, o básico de MongoDB. Tá? Então, o que é o MongoDB? Não sei se você sabe ou não o que é o MongoDB, mas eu vou falar uma explicação bem sucinta, bem rápida do que é, né? Ele é o que? É um banco de dados, como você deve saber já pelo DB do Mongo, né? Mas ele é um banco de dados chamado banco sem SQL, ou seja, NoSQL, acho que é isso, que é assim que se fala. Ou seja, você não usa SQL para você tanto inserir registros quanto você recuperar registro, atualizar, enfim, né? Ele tem as mesmas características de um banco de dados SQL, tipo MySQL, Oracle, enfim, mas esse aqui não usa SQL. Então, ou seja, como que você faz para trabalhar com ele? Como que você insere registros? Como que eles são organizados? A primeira diferença é que eles não são organizados em formato de tabela, né? Como a gente está acostumado aí a ver tanto uma SQL ou qualquer banco de dados que a gente tem conhecimento aí, né? E ele usa, o formato que ele usa para armazenar os registros é muito parecido, na verdade é exatamente igual, né, ao formato do JSON, né, o JSON que é usado lá em JavaScript, que é o JavaScript Object Notation. Então é assim que ele guarda os dados. Então é muito fácil de você entender, você consegue ver um registro, assim, você consegue entender ele de um jeito muito simples e muito fácil. Então dessa maneira fica bem tranquila a visualização. E ele tem inúmeras vantagens, né? Também tem desvantagens, mas eu não quero abordar muito essa parte aqui, porque eu não quero deixar o vídeo muito extenso. Tá? Eu quero focar mais aqui na parte prática, para você ver como que você consegue, digamos, usar o CodeIgniter 4 para você trabalhar com o MongoDB. Tá? Então, essa parte mais detalhada sobre conceitos, o que é melhor, o que é pior, se é mais rápido, se é mais devagar, o que tem de diferente, né, em relação aos SGDBs que a gente costuma trabalhar, e você faz essa pesquisa à parte depois do vídeo, e se você se interessar, então você pode se aprofundar mais no assunto, tá bom? Muito bem, então o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui? O que eu fiz? Eu fiz aqui um CRUD básico, né, para trabalhar com o MongoDB. E por que um CRUD básico? Eu sempre acreditei que quando você consegue criar um CRUD, né? Criar um CRUD, que é o Create, Retrieve, Update, Delete, em um sistema, uma linguagem ou em um banco de dados. Quando você aprende a fazer isso, ou você entende como que faz, eu acho que você já está aí uns 80% do caminho andado, porque tudo se resume a você inserir registros, inserir, recuperar, deletar, editar, né? A vida basicamente a nossa é assim, de tudo quanto é sistema que a gente usa, né? Então, você sabendo isso aqui, você já está bem adiantado em relação a quem não sabe isso, pelo menos, né? Muito bem, então o que eu tenho aqui? Eu vou demonstrar rapidamente o que é o sistema que a gente vai fazer. Você já deve saber pelos vídeos aí que eu sempre costumo fazer nesse estilo, mas aqui é a única diferença que estamos usando o MongoDB por trás, como banco de dados, tá? Mas olha só, então tem essa telinha aqui, 0 clientes cadastrados, vou clicar em novo cliente aqui, então vai aparecer nesse caso estou registrando somente 3 campos, username, e-mail e name, então por exemplo aqui josé@email.com e o nome, por exemplo, José da Silva. Enter, dá uma mensagem de sucesso aqui, página inicial, e está aqui o nosso José que acabou de ser cadastrado. Tá? A gente consegue também editar aqui o registro, a gente clica em editar aqui, né? Então José vai ser o José 1234, username 1234, por exemplo, que eu quero mudar. Aqui vai ser email.com.br, pronto. E aqui salvar, pronto, dados atualizados com sucesso, página inicial, então está aqui atualizado, né? Os dados estão atualizados como a gente acabou de fazer. Tá? E aqui, se eu quiser excluir também, né? Ele confirma antes se eu quero realmente excluir ou não esse registro, e está aí registro excluído com sucesso. Tá? Muito bem, então isso aqui que a gente vai aprender a fazer agora. Eu não vou criar do zero aqui esse sistema no vídeo, tá? Porque eu não quero que fique um vídeo muito grande, muito chato de ver, tá? Então o que eu vou mostrar? Eu vou focar na parte aqui do model, tá? Porque é o model que estão os métodos que a gente usa para fazer o CRUD funcionar. Então é ali que eu vou focar a maior parte da explicação. O resto que tem no sistema você já viu em outros vídeos meus aí, que é a parte de views, de controller, né? Então isso daí tem muitos outros vídeos que tem aqui no canal. Sempre quando eu abordo alguma coisa eu sempre foco nessa parte, então eu não vou focar muito nessa parte do HTML, CSS, Bootstrap, enfim, porque isso já está bem batido. Eu acredito que você já saiba essa parte, tá bom? Só quero mostrar para você uma maneira, né, uma sugestão que você pode usar, que você pode querer incluir, né, isso
no CodeGynator 4, essa biblioteca vai trabalhar com o MongoDB no CodeGynator 4, tá? Muito bem, então como a gente faz agora? O primeiro passo é o seguinte, vamos fazer aqui algumas configurações, tá, para que isso aqui funcione. Por padrão, o PHP ele não vem habilitado com o MongoDB ativo, você não consegue trabalhar com ele, então a gente tem que instalar uma extensão para que ele funcione, tá? Então olha só, antes de até a gente ir para a extensão, qual que é a biblioteca que a gente vai usar aqui para trabalhar com o MongoDB e PHP? Já existe aqui uma biblioteca chamada MongoDB PHP Library, lá no GitHub, então basta você fazer o quê? Você vem aqui, você dá aqui um composer require MongoDB / MongoDB. Isso aqui ele vai instalar o MongoDB para você. Porém, tá, se você rodar esse comando aqui sem ter um MongoDB habilitado no seu PHP, ele não vai funcionar, tá? Ele vai dar um erro lá e não vai seguir adiante. Então, antes de você rodar esse comando aqui, a gente tem que fazer o MongoDB, ou melhor, o driver dele, né, a extensão dele funcionar no PHP, tá bom? Como a gente faz isso agora? Então é bem tranquilo, é bem simples. O primeiro passo é o seguinte, você vai vir aqui no site, no Pacl aqui, pacl.php.net, você pode procurar no Google, você pode digitar esse endereço aqui, pacl.php.net/package/mongodb, e aqui ele tem os drivers para o Windows, nesse caso você vai escolher para o Windows ou para o Linux, dependendo do sistema que você está usando aí, tá? Nesse caso, o que eu fiz? Eu tenho o PHP 7.4 rodando aqui na minha máquina, tá? Então eu vim aqui na última versão estável, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, cliquei aqui em DLL, e aqui na tela seguinte ele vai trazer para a gente aqui os binários, né? Ou melhor, as DLLs que você precisa colocar no seu PHP, no seu php.ini, tá? Isso aqui é muito importante você acertar, tá, em relação à versão, porque se você não acertar isso aqui, ele vai dar aquele famoso erro lá que o PHP não conseguiu carregar a biblioteca na pasta de extensões, ou carregou e deu erro, enfim. Então isso aqui é muito importante você acertar, senão não vai funcionar, tá? Então no meu caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o PHP 7.3 rodando aqui na minha máquina, tá? E eu escolhi aqui a opção Thread Safe, tá? Então esse aqui, o Thread Safe x64, 64 bits. Então você clica aqui, ele vai baixar um zip com uma DLL, tá? Simples assim, o zip com uma DLL, tá? Depois disso, o que você faz? Você vai pegar essa DLL que está nesse zip e você vai colocar ela dentro da pasta de extensões no seu PHP. Tá? Então aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para você onde que seria no meu caso. Aqui, o PHP que eu estou usando, tá? É importante você saber também qual que é o php.ini que o seu PHP está usando. Tá? Já tem um vídeo aqui no canal explicando como que você configura essa parte de php.ini aí. Tá? Então aqui, no meu caso, eu estou usando o Xampp. Não estou usando o Xampp para rodar o CodeGynator, mas somente para organizar aqui os meus sistemas. Aqui temos aqui em PHP. E aqui temos no php.ini, eu já vou mostrar para você aí como que é isso daqui, para você saber onde você tem que colocar, tá? Então no caso do Xampp é Xampp PHP ext. Então é ali que você vai colocar, aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, se você abrir o Xampp, você vem aqui nesse caminho, Xampp PHP ext, e aqui que você vai colar a sua DLL, tá? Então aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Então aqui ele cola como PHP, não está abrindo, como PHP. Cadê aqui? O PHP MongoDB. Aqui, tá mais aqui para baixo aqui, ó. php_mongodb.dll. Então, é assim que vai colar, tá? Você cola esse arquivo que veio no zip que você baixou aqui desse site, tá? Colou ali, beleza, certinho. Próximo passo qual que é? Você vai abrir o php.ini que o seu PHP está usando e vai acrescentar lá na parte de extensions, lá, geralmente é no metade do arquivo aqui, você acrescenta essa linha aqui, ó, extension igual a MongoDB. Não precisa colocar o PHP_, que ele já sabe, ele já faz ele já encontra automaticamente, e você colocando isso daqui e já funciona certinho, tá? Quando você fizer isso aqui, você vir aqui, digamos, no seu terminal onde você tem um PHP funcionando, se você digitar assim, ó, deixa eu só lembrar aqui, é php-m, se eu não me engano, exatamente, php-m, ele diz para você quais os módulos que ele carregou, quais extensões. Então ele tem que aparecer aqui, vamos ver se vai aparecer o MongoDB, aqui, ó, MongoDB, tá? Se você digitar isso aqui e não funcionar, até se você rodar um php-v aqui, se ele der algum erro na extensão, aqui ele já dá o erro para você, ele já mostra aqui o erro para você. Então não adianta você continuar instalando a biblioteca, porque você não vai conseguir, tá? Porque ela vai dar erro e você não vai conseguir fazer funcionar, tá? Você precisa ter certeza que o PHP MongoDB está funcionando, está ativo no seu PHP, tá bom? Se você não conseguir, se der algum erro, eu vou pedir para você dar uma buscada em algum outro vídeo no YouTube, porque tem bastante conteúdo mostrando como que você resolve esse tipo de problema, tá bom? Muito bem. Então essa parte é concluída, o que você vai fazer? Aí sim você pode vir aqui, né? Você pode vir aqui cadê aqui no GitHub, pode copiar essa linha aqui, Composer Require MongoDB, cola ali ou digita e ele vai instalar para você o MongoDB sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, tá bom?
Beleza, muito bem, feita essa parte de você ter configurado o PHP para trabalhar com o MongoDB, então qual que é o próximo passo? O próximo passo é você instalar o próprio MongoDB no seu computador, que é o próprio banco de dados, né? Como que você faz isso? Você vem nesse endereço aqui, ó, mongodb.com/try/download/community, e aqui ele vai ter a versão aqui de... Opa, cadê? Community Server. Você vem aqui no Available Downloads, você baixa aqui para sua plataforma, tá? Aqui eu escolhi o package MSI, aí fica a seu critério. Você baixa o executável e quando você inicia a instalação dele e vai até o final, né? Não sem nenhuma dificuldade. Eu também não vou mostrar essa parte aqui, tá bom? Quando você instalar com sucesso, né? Se você instalar com sucesso o MongoDB, o que vai acontecer? Quando você abrir ele vai abrir esse MongoDB Compass aqui, ó, que é, digamos, o gerenciador do próprio MongoDB, né? Então, abrindo ele, você vai aqui nessa tela aqui. Aqui ele já tem, ele pede para você colar a sua string de conexão. Você já pode usar o padrão que está aqui, não precisa digitar nada aqui. Na verdade está em branco, né? Só dar um exemplo aqui. Você vem aqui, clica em Connect e pronto, você está conectado no seu banco de dados. E aqui já vem alguns bancos padrão aqui para você brincar. E nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu criei um banco de dados novo, chamei ele de MongoDB, tá? Então é esse aqui, ó. Criei aqui, e aqui dentro eu criei uma tabela users. Então, inclusive até aqui fazendo um paralelo aqui, no MongoDB, alguns conceitos eles mudam um pouquinho em relação aos nomes, tá? Então, por exemplo, o database existe ainda, né? Então existe o banco de dados, né, que você cria com esse nome mesmo, database, nesse caso é o MongoDB. E aqui, ó, veja que eu falei tabela users, mas nesse caso o nome correto não é tabela, mas sim uma collection, tá? Então no MongoDB você chama, digamos, as tabelas de collections, é o equivalente a tabelas no MongoDB, beleza? E dentro de uma collection, né, você teria os registros, né? Então nesse caso aqui não seriam registros também, seriam aqui, ó, são os dados, né, da sua collection, certo? Que são equivalentes aos registros. Tá? Nesse caso aqui, quando você inserir alguma coisa aqui, ele não vai aparecer em formato de tabela. Então, olha só. Vamos vir aqui no CRUD, vamos inserir um registro novo aqui. Ó. Veja que ele não tem nada aqui, ó, né? Olha só. Está vazio, certo? Vamos inserir, mudar agora por aqui. Ó, novo cliente. Vamos colocar aqui. Opa, deixa eu abrir aqui o PHP Serve que eu parei. PHP Spark Serve. Beleza. Agora vamos ver aqui. Tá aí. Então, colocar aqui Fábio, e-mail fabio@igniter.com.br e aqui Fábio da Silva. Enter, beleza, salvei, então já está aqui. Agora vamos ver aqui no nosso gerenciador, vamos ver aqui, clicar em refresh e olha só, então apareceu aqui pra gente. Então olha só como que funciona. Exatamente igual a um JSON, né? Então temos aqui o famoso par, né? Par de valor e chave. Então é assim que ele é armazenado. Você consegue fazer um certo relacionamento aqui também. Você consegue, digamos, apontar aqui, por exemplo, um novo registro aqui, na verdade um novo campo para uma outra collection, assim por diante. Mas aí seria algo um pouquinho mais avançado. Daí eu vou pedir para você, né, se aprofundar, se você quiser se aprofundar mais neste banco de dados, aí você procura aí outros vídeos, tá bom? Então nesse caso vamos ficar somente no basicão aqui. Então olha só, o que nós temos aqui? Temos o campo ID, que ele é criado automaticamente. Veja só, esse aqui é um campo do tipo ObjectID. Isso aqui, inclusive, é uma dúvida, um erro, na verdade, muito comum. Tá muito comum para quem está começando no MongoDB, para quem está vindo de um SGDB com SQL, né? No caso, uma SQL, por exemplo. E cai nesse problema aqui. Inclusive eu também caí aqui, porque estou aprendendo também, né? Então eu passei por esse problema também aqui. Então olha só, isso que a gente vai ver daqui a pouquinho mais em detalhes, mas vou dar uma adiantada aqui. Em princípio a gente pode entender aqui que esse campo underscore id, ele tem esse valor aqui, certo? Então se a gente tentar localizar, por exemplo, fazer um find, né, aqui nesse registro, passando esse id como parâmetro, você não pode passar a string. Por quê? Porque isso aqui não é uma string, isso aqui é um objeto do tipo id. Então veja que ele é um object id. Então você tem um jeito diferente de você passar ali um parâmetro, uma cláusula, para você trazer registros, digamos que tem somente esse ID. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho como funciona isso daí. Eu te explico quais são as diferenças, tá bom? Em relação aos outros campos, não tem nenhuma dificuldade. Você pode passar realmente o valor direto como string mesmo. Ó. Por exemplo, username Fábio, onde e-mail é igual ao e-mail aqui, onde name é igual a Fábio da Silva e assim por diante. Então você pode fazer sem nenhuma dificuldade, mas daqui a pouquinho a gente vê com mais detalhes ali. Beleza? Muito bem, se você chegou até essa parte aqui, tá? O principal passo é você chegar aqui e instalar, né? Instalar aqui o banco de dados, tá? Até uma correção aqui, ó, falei, os dados eles são chamados de documents, tá? Então os documents são os dados que temos dentro das nossas collections que estão dentro do banco de dados. Então é banco de dados, depois temos as collections, que são equivalentes às tabelas, e depois temos os documents, que são equivalentes aos registros dentro da tabela. Beleza? Entendido essa parte, então a gente pode continuar aqui. Muito bem, então aqui a parte
Colocamos no registro aqui, ó, maria@email.com, Maria Joaquina. Pronto, tá aí. Mais um registro inserido. E agora vamos voltar aqui no banco. Olha para você ver como que ficou. Então, veja, esse aqui é um document e esse aqui é outro document, tá? A gente pode editar por aqui também, atualizar, enfim, da mesma maneira que a gente faz no SGDB comum, beleza? Muito bem, então vamos passar agora para a parte aqui do código, tá? Eu vou explicar a parte do código aqui. Então, qual que é o primeiro item importante que você tem que entender aqui, tá? O CodeIgniter 4, ele trabalha nativamente somente com, acho que 3 bancos de dados, que é o MySQL, o Postgre e eu acho que o SQL Server, tá? Não estou lembrado agora, mas acho que são esses daí. Então, o que é trabalhar nativamente? Nativamente significa o seguinte, que você pode vir aqui na variável env ou ali no database, você pode vir aqui e configurar aqui um driver aqui no banco de dados, colocar aqui, digamos, o MySQL, o SQL Server, ou, por exemplo, o Postgre, tá? Então, quando você informa essa string aqui, o CodeIgniter sabe disso, ele carrega as classes necessárias para trabalhar com esse banco de dados e pronto, você fica feliz da vida e você consegue usar os métodos CRUD que o model já traz para a gente para facilitar a tua vida, tá? No caso do MongoDB, no caso do Oracle, tá? Não é assim, tá? O CodeIgniter 4 não tem suporte nativo a esses bancos de dados. Então, o que a gente vai fazer agora aqui é algo parecido com o que eu fiz há uns vídeos atrás, que é como trabalhar com Oracle no CodeIgniter 4. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma biblioteca de terceiros, tá? Que trabalha com esse banco de dados e a gente vai usar essa biblioteca para manipular nosso banco aqui. Tá? Então, é simples assim. Beleza? Então, nesse caso, o que a gente fez aqui? Qual que é a biblioteca que a gente vai usar? É a biblioteca aqui do GitHub, o MongoDB, MongoDB PHP Library. Então, essa biblioteca que vai fazer a interface para a gente trabalhar com o banco de dados. Tá? Vai ligar o PHP ao banco de dados, o MongoDB. Entendido essa parte? Muito bem. Então, agora aqui, ó, voltando aqui no... Deixa eu fechar isso aqui. Voltando aqui no Visual Studio Code. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Por questões de convenção, né, para a gente seguir sempre o mesmo caminho do MVC, para não ter uma confusão, o que eu fiz? A biblioteca aqui já está instalada, né, lembre-se disso, eu já instalei ela aqui, então ela já está no autoload do Composer, então eu não tenho que fazer nenhum require, nenhum include, nada aqui do arquivo, porque ele já está disponível para mim no ambiente, beleza? Então aqui, por questões de convenção e a gente se manter dentro do MVC, o que eu fiz? Eu vim aqui no app e criei um model, né, um model chamado User Model, beleza? Que é o nome da minha tabela. Só que tem uma pequena diferença aqui, ó. Olha só, esse meu user model aqui, ele não está estendendo, né, por padrão assim, extends model do CodeIgniter, certo? Por padrão eu não estou estendendo, por quê? Porque eu não vou usar os recursos do model. E por que não vou usar? Porque o CodeIgniter 4 não tem suporte nativo ao MongoDB. Então não tem sentido eu estender essa classe aqui para usar esses supostos recursos, né, porque não existem, beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente é uma classe comum, tá, chamada user model, e aqui dentro eu vou criar os meus próprios métodos, tá, para trabalhar com os métodos de CRUD do banco de dados, ou seja, para a gente pegar todos os registros, um getAll, um findById, um insert, um delete e assim por diante, beleza? Então a gente vai construir do zero aqui o nosso model, porque essa aqui é a parte mais importante aqui do nosso CRUD, beleza? Então o que eu fiz aqui, ó? Então aqui dentro da minha classe eu criei aqui um atributo chamado MongoDB do tipo private, porque a gente não vai usar fora dessa classe, então vai ser aqui dentro mesmo, beleza? E aqui no construtor dessa classe, o que eu fiz? Eu só determinei aqui que assim que essa classe for construída, assim que alguém instanciar essa classe aqui, ele já faz aqui, ele já instancia um client do MongoDB, certo? E nesse client eu vinculo nele aqui o quê? Qual que é o nome do meu banco de dados e também o nome da minha tabela, né? Nesse caso, da minha collection, né? Até me fugiu o nome aqui. Então, ou seja, aqui, users é a minha tabela, ou seja, a minha collection, como está aqui no MongoDB. Então, veja só, users, mongodb.user, beleza? Então, aqui eu já determino com o que eu vou trabalhar, exatamente como se fosse uma tabela. Se eu tiver uma outra tabela, digamos a tabela, por exemplo, clientes, como que eu faço? Eu crio um outro model aqui e sigo a mesma lógica, beleza? Então, assim que funciona. Essa tabela user model vai trabalhar com a tabela users ou com a collection users. Certo? Muito bem, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu criei aqui já todos os métodos que vão me auxiliar para trabalhar com o CRUD, né? Então, primeiro, o que eu fiz aqui? Criei um método chamado getAll. Então, quando eu chamo esse método, o que ele faz? Ele traz para mim todos os registros que tem ali na minha collection, tá? Então, olha só, no ThisMongoDB, então, eu tenho a minha collection já instanciada aqui, e ela tem um método chamado find. Nesse find eu não passo nenhum parâmetro, por quê? Porque eu quero que ele traga todos os registros. Então, isso daqui é suficiente para ele trazer todos os registros para mim. Então, dando um return aqui, ele já faz isso para mim. Beleza? Muito bem, agora o outro aqui, ó. Criei um método chamado findById, ou seja, para que ele serve? É um método que serve para eu encontrar um document, né, um registro, digamos assim,
pelo seu ID. E aqui que está, né, a grande sacada aqui. Então isso aqui muita gente se confunde. Geralmente a pessoa faz assim, ó, deixa eu até copiar aqui, ó. E eu também fiz assim, né? Ela faz assim, ó, find one, e ela faz aqui, ela passa o campo, né? E aqui no campo ela faz assim, ó. Aqui, ela passa aqui como array, dentro do find one, ela passa uma array, dizendo que no campo ID eu quero recuperar um registro que tem esse ID aqui, né? Ou um document. Tem? O ID eu estou passando por parâmetro aqui, e olha só aqui que vai dar. Eu mudei aqui, vamos tentar localizar um registro aqui, vou dar um editar, olha só o que vai acontecer, ó. Então, esse tipo de valor aqui, ele já deu um erro, tem que ser do tipo objeto, e ele retornou um null. Né? Então, aqui que já começa o problema, né? Por quê? Porque não é assim que você faz. A gente está comparando uma string com um objeto, e não funciona assim, né? Você não pode fazer essa comparação ela retorna null, beleza? Então, como que a gente faz aqui? Então, o correto é fazer o seguinte, ó. Quando você vai passar isso como parâmetro, você precisa criar um novo objeto do tipo object_id, e esse object_id você passa como parâmetro id, que é a string. Então, o retorno, ou seja, esse objeto aqui que foi criado, aí sim você pode comparar com o _id que está dentro do MongoDB. Isso aqui é criado automaticamente. Isso aqui não seria o ID do seu registro, seria um ID do document, tá? Que o próprio MongoDB gerencia. Se você quiser criar um campo, digamos, ID, onde você mesmo cria esse ID com 1, 2, 3 assim por diante, fique à vontade, não tem nenhum problema, tá? Só que você vai ter que se preocupar em criar um método que ele vai incrementando automaticamente, tá? No MySQL, por exemplo, você tem lá o campo ID, quando você configura ele como chave primária, você consegue configurar ele como auto-increment. Então, cada vez que um registro é inserido, automaticamente o MySQL pega o último registro, soma um, né, e insere no banco. Se você quiser fazer aqui, pode fazer também, não tem nenhum problema. E aí você teria que gerenciar essa parte, mas também não é nenhuma dificuldade, tá? Aí você poderia, quando você tem o campo direto, você pode fazer a comparação direta aqui, né? Digamos, ID é igual a ID, alguma coisa assim, digamos, o ID aqui, né? Por exemplo, 5, beleza? Muito bem, então essa parte aqui é a diferença fundamental, tá? É o que mais dá erro, é o que mais as pessoas se batem para quem está tentando migrar ou entender como que funciona o MongoDB com o PHP. Certo? Muito bem, então isso aqui, dessa maneira ele vai trazer para a gente, né, um documento que tem aquele ID. Então se eu clicar aqui, ó, cadê aqui? Clico no editar, eu vejo que eu passo aquele ID ali em cima, né, que é o mesmo ID que está aqui, ó, esse daqui, tá? Mas daquela maneira, então ele encontra o registro e traz ele para mim. Aqui, mesma coisa aqui embaixo, né? A Maria Joaquina funciona certinho. Certo? Muito bem, vamos continuar aqui então. Próximo método que temos aqui, o que é? O método insert. Então aqui, o insert como que funciona? Aqui o MongoDB tem vários métodos para você inserir registros. Vários não, na verdade ele tem mais um, que esse aqui serve para você inserir o insert one, ele insere somente um registro, e o insert many, você consegue inserir vários registros ao mesmo tempo, tá? Para você ver detalhes sobre como funciona sobre como que funciona isso, você vem aqui, né, no MongoDB, cadê? Aqui no cadê aqui? Deixa eu achar o link aqui, ó. Deixa eu colar aqui, que foi nesse aqui que eu me baseei para você criar. Então aqui, ó, insert one, insert many. Então aqui na documentação do MongoDB você consegue ver muito mais detalhes sobre como que tudo funciona, tá? Então até para você, se você quiser acompanhar, foi neste tutorial aqui, nesse basic aqui, ó, create, read, update, delete. Então aqui que eu me baseei para criar esse vídeo de hoje, tá bom? Então aqui que está toda a base do nosso sistema, beleza? Muito bem. Então voltando aqui. Então, o insert aqui que eu estou fazendo aqui, olha só. Eu recebo aqui, então, nesse insert, uma array do tipo, na verdade, uma variável dados do tipo array, já forço ela aqui para ser do tipo array, beleza? Para não ter nenhum erro. E depois o que eu faço? Chamo aqui o insert one, e aqui no insert one, neste caso, eu estou informando cada campo manualmente, tá? Por quê? Isso aqui no Codeinator 4, quando você trabalha com banco nativo, basta você passar como parâmetro, né, a array com os dados que vem lá do formulário, e pronto, já é suficiente. O Codeinator 4 já se encarrega de fazer ali as devidas atribuições de campo e valor, e já faz tudo para você sozinho, tá? Nesse caso aqui não. Claro, posso criar um método que faz isso automaticamente para mim, mas nesse caso aqui vamos focar aqui na simplicidade e objetividade, tá? Então o que eu fiz aqui? Como que eu só tenho 3 campos, então username, aponto aqui para o dado username, e-mail, dados e-mail, e name e dados name. Então, simples assim de entender, tranquilo. Pego cada índice lá da minha array e vinculo aqui ao nome do campo dentro do nosso document lá, beleza? Da nossa collection, e chamo o insert one. E aí ele vai inserir somente o registro, tá? Então esse aqui ele retorna true se deu certo. Se você quiser que ele retorne, recuperar o ID que foi inserido, deixa eu ver se eu salvei aqui no meu controller.
aqui, aqui. Então, olha só, se você, assim que você der um insert, e se você chamar aqui, ó, o getInsertedID, exatamente assim, ó, se você pegar esse método aqui e colar ele aqui, ó, por exemplo, posso colocar aqui também, né, digamos assim, ó, se eu quiser que ele retorne direto o meu getInsertedID, que geralmente é o ideal, né, dessa maneira aqui ele vai retornar true, obviamente, e ele já vai retornar para você o ID que acabou de ter inserido, ou seja, esse valor aqui, ó. Esse número aqui. Então, se você quiser, você pode acrescentar isso aqui. Nesse caso, eu vou tirar porque eu não preparei dessa maneira aqui o nosso sistema, beleza? Então, é assim que funciona. Muito bem, o que mais temos aqui? Update, né? Update funciona da mesma maneira, só que a diferença é que eu passo aqui o ID, tá? Então, aqui eu chamo um método chamado update1, né? Ele também tem o update many. Nesse caso aqui também é um método update1. E aqui o que eu vou fazer? Eu preciso passar nesse update1 dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a minha criteria, né? Ou seja, o meu where, onde que ele vai atualizar, como que ele vai escolher o registro, onde ele vai colocar o cursor. Então nesse caso eu quero fazer pelo underscore ID. Então da mesma maneira que não posso passar não posso comparar diretamente o meu ID, tá? O que eu passo aqui? Eu crio um novo objeto, Object ID, passo, né, como parâmetro para o Object ID no construtor dele, esse meu ID que eu recebi aqui, e pronto. Isso tudo daí sim eu passo como parâmetro, eu faço a comparação com o ID que tem dentro aqui do MongoDB, beleza? E depois o segundo parâmetro aqui, que é uma outra array também, tá? Você passa os dados que você quer atualizar. Nesse caso você tem que fazer dessa maneira aqui, você abre uma chave nova, você escreve set, tá? Na verdade, cifrão set, esse cifrão aqui não tem nada a ver com PHP, tá? É uma diretiva interna do MongoDB. Então você passa dessa maneira aqui, sugiro que você nem coloque aspas duplas aqui, senão o PHP ele vai fazer a interpolação e vai tentar achar essa variável aqui. Essa variável não é uma variável do PHP, tá? Então você chama aqui o set, aponta para uma nova array, e nessa nova array você faz novamente aqui a atribuição do nome do campo com o valor que está vindo lá do formulário, tá? Da mesma maneira que eu fiz aqui dados, então eu faço dessa maneira aqui. Então, assim que ele faz um update no banco de dados. Beleza? Certo? Entendido? Muito bem. Esse foi o update. Agora aqui, delete mais simples ainda. Então, eu passo o ID aqui. Da mesma maneira, chamo aqui o delete1. Tá? No delete1 eu passo também, quero excluir pelo ID, né, que está lá no MongoDB. Então eu preciso fazer dessa maneira aqui, preciso criar um objeto e tem que fazer assim. Aí eu consigo fazer a filtragem do jeito certo, tá? Também funciona, né? Se você tivesse criado um campo ID somente, aqui digamos assim, ID, você pode filtrar por ele também, e você não precisa passar dessa maneira, pode passar, digamos assim, direto. Né? Se for um inteiro ou uma string, aí fica a seu critério, tá? Nesse caso funciona, mas nesse caso que eu estou usando o ID que o próprio MongoDB gera para mim, então assim é mais seguro e funciona certinho. Tá? Então, ou seja, a parte principal aqui do sistema é essa parte aqui do user-mod. Então, aqui que nós temos aqui, temos todos os métodos que vão fazer o nosso CRUD funcionar e a partir de como é que funciona. Então, é bem tranquilo, basta eu chamar esses métodos aqui. Então, por exemplo, olha só. Aqui no CRUD, na tela inicial, que é essa daqui, ó, ela vem aqui no meu controller home, então no controller home ele chama aqui o método index, né? O que eu faço aqui? Instanciei aqui o meu user model, certo? E quando eu instanciei o meu user model, eu tenho um objeto user model agora aqui, e aqui eu tenho todos os métodos que eu criei lá, ali dentro do meu model. Então aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho aqui o users, que ele vai retornar, né, um objeto para eu iterar dentro do meu loop, dentro do for each. Então o getAll ele traz tudo para mim. E aqui, apesar dele iterar, eu não consegui contar isso aqui, tá? Se eu colocasse aqui dentro de count para saber quantos registros tem lá, ele não aceita, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma outra variável chamada total, e aqui dentro da própria biblioteca aqui do MongoDB existe um toArray. Então ele converte esse valor aqui para array. Tá? E aí eu consigo contar o total de clientes que estão cadastrados ali no meu banco de dados. Tá? Deve ter outra maneira também mais simples de fazer, mas por enquanto essa aqui ela me atendeu perfeitamente. Beleza? Muito bem, depois disso daqui que eu fiz, né? Eu chamo a minha view home aqui e passo os dados para lá. Tá? Então aqui na minha view home, cadê? Vamos abrir aqui, ó, view. Cadê view home? Aqui que eu tenho aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu até fiz um jeito que não é recomendável, né? Eu usei o Bootstrap aqui, mas eu não cheguei a usar layout aqui, então eu criei 3 HTML aqui e copiei, né? Dupliquei o Bootstrap ali. Não é recomendável fazer isso, então o certo é você criar um layout, né? Mas enfim, aqui não é o foco do vídeo, então eu fiz dessa maneira aqui para ficar um pouquinho mais fácil. E aqui o que eu tenho? Simplesmente criei um card do Bootstrap. Aqui o que eu fiz? Eu criei aqui um botão para a gente chamar um novo cliente, né, que é esse daqui, ó, novo cliente. Então eu usei aqui o método anchor do CodeGetter 4, aqui o count, né, para mostrar quantos clientes estão cadastrados, aqui uma tabela comum, e aqui o que eu faço? Então aqui users é o meu retorno, né, do find all lá do MongoDB, coloco dentro de um for each,
cada registro ele vira, eu posso acessar ele pela variável user, e aqui user é um array também, acesso cada campo lá dessa maneira tradicional que a gente já conhece. Aqui no edit, mesma coisa, eu passo aqui, chamo lá o controller user, método edit, e aqui eu passo como parâmetro o underscore id do MongoDB, e passo isso aqui uso para localizar um registro para editar, beleza? Excluir, mesma lógica, mesma coisa, tudo certinho, e aqui eu acrescento no excluir um onClick, return confirm, onde eu crio uma função JavaScript para ele, para aparecer essa pergunta aqui, né? Excluir, desejo excluir, sim ou não? Se eu clicar em cancelar, ele dá um return false, então daí o método não é seguido, beleza? Então isso aqui. E aqui também, né, caso a contagem seja maior do que 0, eu entro no for each, se não, ele vem para cá e daí eu mostro nenhum usuário cadastrado. Tá, tranquilo? E a última parte aqui, que é o nosso formulário. Então eu sempre uso o mesmo formulário para você tanto inserir quanto editar. Então aqui da mesma maneira vamos abrir aqui o controller user, porque daí a parte de gerenciamento eu chamo sempre o user. Então se eu passar o mouse aqui em editar, veja que ali embaixo eu chamo o controller user, método edit, controller user, método delete, por exemplo. E aqui novo cliente, o método controller user e o método create. Tá? Então olha aqui, voltamos aqui. Então create, que ele vai simplesmente chama o formulário. Simples assim, tá? Aqui no estoque, que eu faço? Aqui no post, eu recupero todos os campos que vieram via post lá do formulário, tá? Aqui eu instancio meu model, e aqui eu verifico, né? Se existir um ID ali dentro do valor que está vindo via post, então indica o quê? Indica que é uma edição. Então o que eu faço? Eu chamo o método update dentro do que está dentro do meu model, né? Então, quando eu chamo o método update, eu tenho que passar aqui o ID do registro e os dados que estão vindo via post. Se isso aqui retornar sucesso, então o que eu faço? Dou um return aqui para o próprio controller home, cria um método chamado mensagem, só para a gente mostrar uma mensagem bonita aqui, né? Ele só chama uma view mensagem aqui. Então ele manda chama essa view aqui com este controle, com este método, né? E aqui eu passo via session, né? No flash data, no índice mensagem, dados atualizados com sucesso, a mensagem que eu quero que apareça lá, tá? E aqui se o campo ID estiver vazio, então ele cai aqui no else, então eu dou um insert, passando somente a variável post como parâmetro, e aqui mesma coisa, redireciono dando a mensagem de dados inseridos com sucesso, tá? Bem tranquilo, bem simples. O que mais temos aqui embaixo? Edit, o que o edit faz? Edit, quando eu clico no edit, eu tenho que passar o ID, então o primeiro passo é o quê? Instancio o meu model aqui, e passo lá para minha variável, lá para o meu formulário, na variável user, o quê? O ID, o registro que eu acabei de localizar, ou seja, a minha collection, ou melhor, o meu documento. Então, o que eu faço? Chamo o método findById lá do meu model e passo o ID como parâmetro. Então, ele localiza esse registro para mim lá, ele traz para mim aqui e eu envio isso aqui lá para a minha view, certo? E aqui delete, mesma coisa, dou um delete, passo o ID como parâmetro, e aqui chamo o método delete, e se a deleção foi com sucesso, então eu redireciono para a mensagem e mando a mensagem registro excluído com sucesso, tá? E aqui aqui no formulário, vamos dar uma analisada aqui. Então o que eu tenho aqui? Estou usando aqui o form open, que é o helper, na verdade, aqui do Coordinator 4, que está aqui no Basic Controller. Então form para facilitar um pouquinho a nossa vida, beleza? E o que eu tenho aqui? Então, os campos do formulário normal, que você já conhece, né? E aqui do lado, aqui no value, isso aqui é importante, ou seja, como eu estou usando o mesmo formulário para tanto inserir dados quanto para editar, então se eu chamar esse formulário aqui e sem estar passando o valor da variável user, ele vai dar erro dizendo que ele não vai encontrar. Então o que eu faço aqui? Se a variável user existir, né, se ela for passada aqui, então eu uso o conteúdo dela. Senão eu mostro o conteúdo em branco. Tá? Uso aqui dentro de um operador ternário para ficar mais fácil de a gente entender. E a mesma lógica aqui tanto para o e-mail, tanto para o name, e aqui a mesma coisa também para o nosso ID. Certo? Então, se eu vir aqui, se eu editar, digamos aqui, ó, um cliente, dar um Ctrl U aqui, olha só, aqui dentro nós temos aqui o ID preenchido, né, que é o mesmo valor que está ali em cima na barra de endereço. Agora, se eu vir aqui, clicar em novo cliente e dar aqui um Ctrl U, veja que o ID ele está vazio. Então, dessa maneira, é assim que eu identifico lá no meu CRUD, ou melhor, lá no meu model, se eu devo inserir ou se eu devo editar um registro no banco de dados. Tá? O que mais que temos aqui? E aqui, por último, é somente a minha view mensagem, que é só um HTML comum, simples também, que eu recupero a mensagem que vem lá da minha, na verdade, por aqui, ó, mensagem, eu recupero da minha seção, né, a minha mensagem, e feito isso, eu venho aqui na minha view e eu mostro a mensagem ali para o usuário, beleza? E aqui um link também para ir para a página inicial. Bom, então é isso daí, tá? Isso daqui eu espero, né, como eu falei, a intenção é mostrar para você que dá para fazer, como que você faz, a parte bem basicona mesmo aqui, como que você faz para brincar um pouquinho com o MongoDB, a partir daqui, né, então, aí fica
Agora, a seu critério, se você quiser se aprofundar mais, se você quiser aprender mais sobre como funciona o MongoDB, tá? Ele é um banco de dados, ele tem uma escalabilidade muito grande assim, em relação aos bancos tradicionais, tá? Então, tanto que ele praticamente somente esse banco que é usado para aplicações de celular, né? O Google fornece lá um banco de dados que você consegue vincular o seu aplicativo, e tudo lá usa, né, NoSQL, né, banco NoSQL, que funciona exatamente como o MongoDB funciona aqui. Tá? Então é interessante você aprender como que funciona isso aqui, para, quem sabe, você já ter esse conhecimento na sua bagagem para quem sabe uma vaga de emprego, ou para o seu currículo, ou algo do tipo, tá bom? Então é isso daí. Se você quiser baixar esse código, eu vou deixar ele lá no GitHub, aqui vai estar na descrição aqui do link para você ir lá baixar. Então você pode baixar, usar sem nenhum problema, vai também o banco de dados junto, e aí você consegue dar uma brincada lá, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão de conteúdo, coloca nos comentários aqui, tá? E a gente se encontra em um outro vídeo. Até lá!